Bom, pessoal, boa noite então para todo mundo. Damos continuidade aí ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Semana passada, a Celinha tocou o estudo com vocês a respeito da lei de reprodução. E hoje a gente vai continuar esse tema, essa temática. Provavelmente a gente conclui essa lei e, se der certo, a gente finaliza e no próximo estudo a gente vai entrar na lei da conservação. Então, a gente está aí estudando essas leis da natureza, né, essas leis divinas, e estamos aí na lei da reprodução. Então, eu vou compartilhar com vocês. A gente parou na questão 693, e é por ela que a gente vai começar na noite de hoje. Então, o Kardec, ele separa, né, assim como ele faz em todo o livro dos Espíritos, ele tem o tema do capítulo, e dentro do capítulo tem esses subtemas, né, esses subtópicos que ele junta as perguntas e vai construindo também uma linha de raciocínio. Dentro dessa temática da noite de hoje, desse primeiro subtópico, nós vamos entender os obstáculos à reprodução. Ou seja, primeiro que é importante salientar que ele diz respeito a todos os seres humanos, né, a todos os seres da criação. Então, na 693, ele pergunta: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Então, a gente precisa compreender bem essa pergunta. Porque ele diz assim, são contrários à lei da natureza, ou seja, ele quer saber se são contrários à lei divina, às leis humanas e os costumes humanos. Então, ele quer saber se a nossa procedência com relação aos nossos próprios costumes, aos nossos próprios hábitos e às nossas próprias leis humanas, terrenas, se elas são contrárias à lei da natureza. Quando elas têm por finalidade, ou seja, por objetivo, ou, por efeito, criar obstáculos à reprodução. Então, o que Kardec quer saber é se o que a gente faz para poder impedir a reprodução está infringindo a lei divina. Então, em suma, é isso. E os Espíritos deixam claro, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Ou seja, a marcha natural da natureza, né, fica até prolixo, mas essa marcha natural é a da reprodução. E isso não é exclusivamente do ser humano. Os animais são assim, as plantas são assim, ou seja, tudo vai seguindo o seu fluxo de acordo com a conservação das espécies, toda aquela questão da evolução, mas vai se reproduzindo. Então, por exemplo, se eu castro um animal, eu tenho um cachorrinho, e vou e castro esse animal, eu estou infringindo a lei da natureza? É uma das questões que Kardec aborda aqui. Se eu, enquanto casal, faço uso de meios anticoncepcionais para não engravidar a minha esposa, eu estou infringindo a lei da natureza? Então, são as questões que o Kardec está levantando aqui, porque isso tudo é obstáculo à reprodução. Então, ele deixa claro, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral, ou seja, é contrária à lei divina. Mas antes da gente concluir esse raciocínio, vamos ver o desdobramento dela, porque aí vai deixar bem claro para a gente comentar. Kardec, no desdobramento, pergunta assim: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Então, existem animais, plantas, seres vivos que, se reproduzissem sem um controle sobre esses animais, sobre esses seres vivos, prejudicariam muito mais a sociedade. Então, eles explicam que Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Aí é que começa a complicação do nosso livre-arbítrio. Porque nós, ao aprendermos a usar esse livre-arbítrio, muitas vezes usamos de maneira equivocada. A gente começa a usar o poder, começa a usar o livre-arbítrio, começa a usar
a tecnologia que nos foi facultada, mas muitas vezes começamos a abusar dessas tecnologias, desses conhecimentos e desses poderes. E aí a gente acaba se desviando da lei divina. Mas ele continua o raciocínio. Pode, portanto, regular a reprodução de acordo com a necessidade. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então, a gente pode intervir nessa questão da reprodução, se isso for necessário e útil à humanidade. Então, eu posso ter um controle de pragas, eu posso ter um controle de animais, desculpa, se isso for útil à sociedade, mas não a meu bem-prazer, não para servir à minha própria vaidade, ao meu próprio orgulho, ao meu próprio interesse. Então, por exemplo, em algumas regiões do país, e muito forte isso acontece nos Estados Unidos, há uma reprodução desenfreada de javalis. E esses javalis, eles atacam fazendas, atacam crianças, atacam homens, atacam animais e criam uma confusão danada. Então, em alguns países, como nos Estados Unidos, existe uma lei que é liberada, assim, você matar os javalis ou controlar isso se acontecer na sua fazenda, na sua propriedade, em algum lugar, porque eles se reproduzem de forma muito rápida, muito grande, eles atacam essas propriedades, são animais bravos, vamos dizer assim, e que colocam em risco a sociedade. Então, faz sentido ter esse controle? Nesse caso, faz sentido. Então, assim, agora, até que ponto? Então, aí começa sempre o uso do discernimento e do livre-arbítrio para poder, de fato, estabelecer essas questões. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz que, provendo a própria conservação, obstém ao desenvolvimento excessivo, quiçá preguiçoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, tudo na natureza ele está entrelaçado a um processo de evolução, até mesmo biológica, no sentido de os predadores, enfim. Então, há todo um entrelaçamento, vamos dizer assim, dessas questões. Então, na verdade, a gente precisa compreender que isso é facultado ao homem, usando ali do seu livre-arbítrio, para poder servir às necessidades enquanto sociedade, mas não enquanto ao meu bem-prazer. Então, em relação aos nossos próprios seres humanos, né, com relação à nossa própria reprodução, isso a gente pode fazer, isso está claro, mas existe sempre um planejamento dos filhos que a gente vai receber. Então, nas próximas questões, ele vai abordar esse tema também, eu não quero adiantar, mas vai ficar mais claro sobre os casamentos, o que é de fato o casamento e como que esse planejamento dos filhos, isso pode vir a acontecer. Então, ele vai desdobrando essa ideia. Deixa eu me achar aqui. Aí, achei. Celinha. Pedro, até porque tem animais que se alimentam de outros animais e que, se eles não se alimentassem desses animais, os animais que são alimento dele é que iriam se reproduzir indefinidamente e talvez fossem mais nocivos, né? Exatamente. Então, assim, essa questão dos predadores, né? Isso tudo não é por acaso. Por exemplo, eu lembro quando eu fiquei sabendo que se a gente controlasse a reprodução da abelha, né? Ou se a abelha sumisse, vamos dizer assim, daria um problema danado biologicamente, ecologicamente falando. Porque ela é uma das grandes responsáveis pela polinização, né? Das flores, de pegar ali, levar para lá, esparramar isso tudo. Ou seja, um único animal, um único bichinho, como que teria a capacidade de desequilibrar toda uma estrutura da natureza, todo um conjunto e afetar toda uma população? Então, a gente percebe que esse desenvolvimento e esse progresso que há entre os animais, porque o progresso ele está embutido em toda a lei divina, então os materiais evoluem, os animais evoluem, o corpo humano evolui, o corpo humano que nós temos hoje não é o mesmo de 2000 anos atrás.
Ele passou por processos de evolução, por processos de progresso. Então, tudo vai evoluindo. Esses animais, naturalmente, como predadores e aqueles que são devorados por eles, também vai se reajustando. Os animais de hoje não são os mesmos de antigamente. Então, esse processo vai acontecendo naturalmente dentro da lei divina, e o homem, como também co-criador, para entender as necessidades da sociedade naquela época, e com o desenvolvimento da inteligência, com o desenvolvimento da tecnologia, e ajudando uns a multiplicar e a controlando outros. Então, isso é muito interessante, porque, por exemplo, a própria desenvolvimento da genética. Aqui no Brasil, nós temos um tipo de gado que foi modificado geneticamente e que favorece muito a produção de leite, ou até mesmo as carnes, enfim, há todo um trabalho de aprimoramento genético para poder suprir uma demanda global da alimentação. Então, é o homem interferindo nesse processo da lei da natureza, nesse processo da reprodução geneticamente dos animais, compreendendo qual, por exemplo, vaca que é uma grande produtora, de quem que ela é filho, qual matriz genética que é a melhor, ele pega aquela matriz e vai trabalhando aquilo para ter mais animais como aquele, e é óbvio que tem todo um dinheiro envolvido nisso tudo, mas geneticamente aquilo vai se tornando prioridade, ou, melhor dizendo, vai sendo selecionado para ser a grande espécie, vamos dizer assim, e aquelas outras que não eram tão boas produtoras, elas vão deixando de lado, assim, não vai ter um interesse de reproduzir elas. Ou seja, o próprio desenvolvimento da inteligência humana vai fazendo com que esses animais também vão progredindo. Então, eu vou controlando aqueles que não têm, às vezes, uma boa reprodução, ou que não são bem fisiologicamente, ou que trazem uma saúde boa, e vou proliferando aqueles outros que têm uma maior produtividade, que tenham um menor custo, ou que consigam produzir mais para atender toda a demanda. Então, o homem ele tem essa capacidade também, de acordo com o andamento e o desenvolvimento das coisas, de compreender o que é melhor reproduzir e o que é melhor não reproduzir, entre aspas, né? O proliferar, vamos dizer assim. Então, aí é o nosso livre-arbítrio junto à lei da reprodução e à lei do progresso, né? Essas três, na verdade, estão sempre entrelaçadas aí nessa linha. Mais alguma questão sobre isso, pessoal? Vamos ver aqui ainda dentro desse tema, a outra pergunta que o Kardec coloca. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução? Obstar é colocar um obstáculo, né? Para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Ou seja, aqui o Kardec ele pergunta exatamente uma questão que nós vemos não só nesse mundo atual, mas que há muito tempo existe, que é a questão da sensualidade. Então, lá na introdução, agora eu não me recordo se é do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Eu acho que é do Livro dos Espíritos. Kardec coloca, né, que um dos grandes entraves é justamente o nosso orgulho, a nossa egoísmo, mas ele coloca lá também a nossa sensualidade. Eu não lembro agora se é paixão ou sensualidade, é uma dessas duas. Ou seja, isso traz para nós que já não é um problema atual dessa encarnação. A sensualidade é um problema histórico nosso de muito tempo. Porque quando nós pegamos as próprias guerras e a própria história da humanidade, nós percebemos que há muita crueldade, há muita violência, há muitas guerras, há muito abuso de poder, de autoridade. E, consequentemente, também há muito abuso sexual, de paixões. Então, a gente via quando as pessoas iam para as guerras e eles dominavam outros locais, outras propriedades, vamos dizer assim, os soldados ou aquelas pessoas que participavam da guerra, muitas vezes matavam ou dominavam o adversário e abusavam das mulheres apenas pelo bem-prazer, apenas pela sensualidade. Ou seja, isso já é uma dominância passada. A própria questão da poligamia, que também vai ser abordado aqui, de ter várias mulheres,
Por que que isso se dava? Apenas pelo sensual, pelo prazer. E isso revela o quê? Revela ainda a imaturidade espiritual presente em nós mesmos. Por quê? Porque a gente ainda se deixa levar pelas paixões do corpo e não pela predominância do espírito sobre a matéria. Quando nós nos recordamos lá da questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda as 3 classes dos espíritos. E a classe dos espíritos inferiores, ele classifica como a predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, a gente deixa com que as coisas materiais sobreponham a nossa essência espiritual. E essa sensualidade está relacionada a isso. Ou seja, denota a nossa imperfeição. Então, quando nós utilizamos desses meios, como preservativos e outros recursos, para impedir a reprodução, né, da nossa própria espécie, mas querendo o prazer apenas do corpo, isso mostra para nós ainda essa predominância do corpo sobre a alma, e quanto que nós ainda estamos ligados à matéria. Então, Kardec deixa isso bem claro com essa questão aqui dos espíritos. Então, aqui a gente abordou muito bem nessas 2 questões, essa parte, né, da reprodução e de como que esses meios vão controlar essa reprodução. Celinha. Ô Pedro, só para auxiliar, você está com a memória muito boa mesmo. A introdução do Livro dos Espíritos. É no item 6. Eu fui pesquisar, né? Aí, maravilha. Não sei de cabeça, senão. E ele fala que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Aí, bom que você foi lá na fonte e trouxe a palavra certinha, né? Porque eu lembrava desses 3, mas não lembrava como estava organizado. Ou seja, esses 3, o orgulho, o egoísmo e a sensualidade, são paixões que nos prendem ainda ao instinto animal, né? Exatamente. Então, ou seja, os animais fazem apenas isso, né? Eles querem apenas se reproduzir, ou seja, não tem essa questão da evolução e tudo mais. Então, ótimo, Celinha, obrigado aí por ter pesquisado. Bom, agora vamos entrar para outro tópico: casamento e celibato. O casamento, ele na verdade está presente aí há muito tempo, né? E por diversas formas, em diversas culturas diferentes, tradições diferentes. Então a gente vai entender melhor agora sobre essa parte, a gente vai desdobrando algumas coisas aí que Kardec vai trazer para nós. Na 695, ele diz assim: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de 2 seres? É um progresso na marcha da humanidade. Então, ao mesmo tempo em que Kardec ele faz uma pergunta, ele consegue definir o que é casamento. Porque casamento, para nós, se eu perguntar lá para Dona Hélida, o que é um casamento? Ela vai dar uma definição de casamento. Se eu perguntar para a Celinha, ela vai dar outra. E assim sucessivamente. Podem ter que aqui dentro da reunião que a gente está, a gente tenha uma certa predominância de um tipo de resposta. Então, para uns, podem dizer assim, poxa, o casamento é só a união civil entre 2 pessoas. Tem que ir no cartório, registrar, fazer tudo certinho e tudo mais. Beleza. Para outros, vai especificar, olha, tem que ir no cartório, um homem e uma mulher, e fazer o papel. Para outros, podem dizer, olha, o casamento é válido apenas na Igreja Católica. Esse é o casamento que importa. Ou seja, percebe que diversas tradições vão ponderar o que é o casamento entre as pessoas, e isso vale entre tradições, vale entre sexos, mas aqui Kardec, na definição, ele não coloca nenhum desses entraves. A única definição e a conceituação que Kardec trabalha é a união permanente de 2 seres. Então, quando alguém pergunta qual a definição de casamento segundo a doutrina espírita, a resposta está aqui na 695. O casamento, para a doutrina espírita, é a união permanente de 2 seres. Ponto. Então, ele não faz distinção sobre sexos. Então, eu posso ter um homem com um homem, uma mulher com uma mulher,
um homem com uma mulher, é um casamento? É um casamento. Por quê? Porque é a união permanente de dois seres. Então, aqui não tem problema. Cada um faz o que quiser de acordo com as suas escolhas. Mas ele coloca ainda um outro tema, uma outra questão, para a gente frisar nessa questão 695. O casamento é um progresso da humanidade. Então, quando a sociedade começa a se organizar, e isso vai lá na pré-história, a gente percebe que lá na época da Mesopotâmia, quando as pessoas começam a conviver juntas, começam a ter relacionamentos umas com as outras, consequentemente, as leis, elas necessitam ser criadas também. Então, lá a gente tem a criação do Código de Hammurabi, que são as 282 leis que eles começam a criar para poder organizar em sociedade, e ali os casamentos começam a acontecer também. E nós vamos percebendo que esses casamentos, eles têm diversas temáticas e diversas formas de acontecer durante toda a história da humanidade. Se a gente pega a própria história do Velho Testamento, o casamento ele é sempre um símbolo, e um símbolo muito importante. Por exemplo, a própria Abraão, Isaac e Jacó, o Isaac, quando ele vai casar, falam para ele assim, olha, você vai lá na fonte, isso espiritualmente, né? Ele, vamos dizer assim, o Espírito sopra para ele. Olha, você quer casar? Você vai fazer o seguinte, você vai lá na fonte, onde as mulheres pegam água, você vai levar você e os seus animais. Quando você chegar lá, você vai pedir água. A mulher que te der água para beber, essa vai ser a sua esposa. E ele vai lá, pede a água. A que ofereceu água para ele foi a esposa que ele casou. E assim foi. Abraão, que era o pai de Isaac, por exemplo, ele tinha a sua esposa, mas ele também tinha várias concubinas. Então, olha como é que era um casal diferente. Assim, talvez muito atual, mas há 2, 3 mil anos atrás, a pessoa tinha uma esposa, mas também tinha outras parceiras, vamos dizer assim. Então, nós vamos percebendo que ao longo do tempo, esse casamento ele vai progredindo. Esse casamento ele vai se tornando cada vez mais compreensível, marcando também o progresso na história da humanidade. Então, depois Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Ou seja, se a gente acabasse com os casamentos, isso seria uma regressão à vida dos animais. Então, o casamento, na verdade, essa união entre dois seres, é quando nós começamos a compreender que a vida não é apenas para satisfazer o meu bem-prazer, para ser da forma como eu gostaria que as coisas fossem, para ser tudo do meu jeito. Porque um casamento, uma união entre dois seres, em alguns momentos, eu vou precisar abrir mão daquilo que eu quero fazer em favor do outro. Em vários momentos, eu preciso renunciar à minha escolha para satisfazer a do outro. Os meus caprichos, os meus desejos para satisfazer o do outro. De doar o meu esforço, o meu trabalho para fazer com que o outro se torne mais feliz. Então, a união entre dois seres representa também o amor fraternal entre as pessoas. Porque eu começo a abrir mão de mim para ver o outro feliz. Então, o casamento, ele representa isso, e por isso que é uma progressão, é um progresso na história da humanidade. E Kardec, ele faz um comentário sobre isso. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Então, a própria natureza nos mostra, né, ali essa união que existe entre casais. Então, nós temos lá o leão e a leoa, ou seja, vários animais ali que estão juntos, né, tem já esse exemplo de parceria, vamos dizer assim, na natureza, e que conseguem ter esse relacionamento.
ter essa afinidade, vamos dizer assim, essa parceria um com o outro, mas isso para os seres humanos representa um progresso porque simboliza a solidariedade fraterna com outro espírito. Porque nós sabemos que numa encarnação eu estou vindo como Pedro, mas na outra eu posso vir como Maria, porque a cada encarnação eu venho como homem ou como uma mulher para atender às necessidades daquela encarnação, para entender que naquele momento um corpo feminino vai trazer para mim condições de aprimorar às vezes o sentimento, a dedicação, a fraternidade, ou seja, aquilo é uma condição que favorece meu aprimoramento espiritual. Então, um casamento ele visa essa solidariedade, né? E deixa bem claro isso, que é uma união permanente de dois seres. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento. Aí começam umas questões que, se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, a noite toda, comentando, né? Porque é o seguinte, casamento, o povo fala que é uma vez só. Tem gente que tem só um casamento, tem gente que já passou por 5 casamentos. Mas, de forma geral, o que a doutrina espírita nos mostra? Que o casamento, ele é, na verdade, uma escolha muito antes no mundo espiritual do que uma escolha nossa material. Ou seja, nós já temos praticamente aquela pessoa com a qual será a nossa companheira daquela encarnação. E quando nós analisamos a doutrina espírita, a gente percebe que, na verdade, há ali 5 tipos de casamento. Nós temos o primeiro tipo de casamento, que são os casamentos acidentais, que é o do polegar. Por quê? O que acontece? Quando nós começamos as nossas encarnações, seja ela nesse planeta ou em outro, mas vamos nos atentar aqui na Terra. Quando nós começamos as primeiras reencarnações nossas aqui, nós ainda não tínhamos os vínculos afetivos com outras pessoas. A gente simplesmente encarna. Com isso, nós vamos ter os acertos e os erros, convivendo todo mundo do zero. Naturalmente que eu começo a ter os vínculos afetivos com algumas pessoas e começo a ter também os vínculos de desafetos. Ou seja, são casamentos que, na verdade, esses acidentais, eu não tive nem esse vínculo afetivo, nem tive esse vínculo de desafeto. Eu estou junto com aquela pessoa apenas pelas naturezas das provas. Ou seja, vamos supor que eu vou vir para casar com a Celinha, mas eu não conhecia a Celinha de outras encarnações. Eu não tinha nenhum relacionamento de afeto com ela em outras encarnações, nem de amizade, nem de colega de trabalho, nem nada. E também nunca tive de desafeto, porque a gente não se conhecia. Mas eu venho junto a ela, como condição de marido e mulher, para passar pelas mesmas naturezas de prova juntas. Ou seja, a sabedoria divina falou assim, olha, eles precisam passar pelas mesmas provas, vamos colocar eles juntos para que os dois passem por isso. E ali eu começo esses casamentos que podem ser considerados acidentais, que visam estar juntos pela natureza das provas. Bom, agora nós vamos para os outros 4 casamentos, que são almas que já possuem laços de afeto ou de desafeto. Então, primeiro nós temos, dentro desses 4, os casamentos de indicação. Por isso, o dedo de indicador. O que seriam esses casamentos de indicação? São casamentos que há uma acusação muito grande entre os casais. Aqueles casais que toda hora estão indicando assim, olha, você não fez isso, você não faz aquilo, você não fez isso, você não faz aquilo. É uma desarmonia danada. É uma brigaiada que quando a gente bate o olho, a gente fala assim, meu Deus do céu, eu não sei como é que esses dois estão juntos e se aguentam há tanto tempo. Mas estão juntos, participam do casamento. Mas são casamentos provacionais de acusação. Por isso que está ali a dedo indicador. Nós temos também os casamentos sacrificiais, que é do dedo do meio. Por que sacrificiais? E aí eu estou falando dos dedos para vocês memorizarem, porque foi assim que eu memorizei também. Os sacrificiais simbolizam a união de uma alma grande, ou seja, do nosso maior dedo,
com uma alma pequena, ou seja, o dedo do lado. Como assim, Pedro? Geralmente, em alguns casais, que são esses sacrificiais, nós temos uma alma que já fez um progresso espiritual maior, mas que reencarna junto com esse espírito que é vinculado a ele, mas que ainda precisa fazer um progresso espiritual. Por exemplo, Alcione no livro Renúncia. Ela não tinha necessidade nenhuma de encarnar. Por que que decide encarnar? Pela solicitação de seu grande amor. Ou seja, uma alma que já tinha evoluído, já tinha feito progresso espiritual, vem ao planeta Terra para ajudar o seu companheiro, o seu laço afetivo a desenvolver o seu progresso. Nós também podemos dar um exemplo que está lá de conhecimento de todos no livro Há 2000 anos, que é Lívia e Públio Lentulus. Lívia já era uma alma no final da encarnação que havia feito um progresso muito maior do que o Públio Lentulus. E ela tentou por diversas formas, durante aquela encarnação, abrir os olhos do Públio Lentulus, fazer com que ele compreendesse que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Mas naquele momento não foi possível. Mas era um casal transcendental. Então, uma alma grande com uma alma pequena. Isso não é motivo para a gente ir para casa e ficar pensando assim, meu Deus, meu casamento é qual? Será que é de indicação, acusação, que a gente é uma brigaiada danada? Ou então, nossa, o meu é sacrificial, eu sou a alma grande. Não, se acha isso, com certeza não é a alma grande. É uma alma ainda que está a caminho do progresso. Então, a gente está só exemplificando para facilitar o nosso entendimento do que a doutrina espírita coloca para a gente. Antes da gente falar os outros dois, eu vou passar a palavra para a Alessi. Boa noite. Então, Pedro, dentro do que você falou aí, né, assim, nós podemos entender, então, que, por exemplo, como você comentou, né, o importante, nosso papel, né, mais importante é o amor, né, um com os outros, né? Dentro de você falou a pergunta de Jesus, né? Quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Então, nós somos espíritos, né, em experiência, né, no corpo, né? Se nós estamos marido, estamos filhos, né? Estamos, né, namorados, estamos tudo, mas nós viemos aqui na finalidade de aperfeiçoar toda essa questão do amor, né? Podemos entender desta forma, né? Porque, como você falou, e a gente, né, sempre, a doutrina espírita traz para a gente, esse é o nosso papel, o nosso propósito, a evolução, né, em direção a isso, né? O que o Cristo veio trazer. E aqui é que a gente está fazendo, né, assim, questionando, né, porque são perguntas, né, tem as respostas tem no Livro dos Espíritos, mas o próprio Kardec, na primeira edição, vamos dizer assim, do Livro dos Espíritos, foram 500 perguntas, né, e respostas. Depois ele veio com 1.000 e pouco, aí é que a gente está estudando, né. Daqui um pouco, talvez venha um outro Livro dos Espíritos com mais, né, mais de 1.000 perguntas e respostas. A gente nunca tem uma coisa certa, né. A única certeza que a gente tem é de amar, né, que é o que o Cristo trouxe. Podemos entender assim, né, dessa forma, né, porque a gente não pode fechar, né, é isso, é aquilo, né, como você falou também, negócio de reprodução, nós fizemos a nossa escolha, talvez eu fiz a escolha para não ter filho, né, fazer a minha experiência de outra forma, então a gente não pode fazer uma coisa fechada. E quando o Kardec fez essas perguntas, foi na época daquela, né, da evolução, daquele livro de Darwin, não foi? Então, tudo tem esse um envolvimento, né, o importante é a gente, né, fazer o nosso papel, que eu penso, né? De amar o próximo. O que você acha? É isso mesmo, Ferrari? É isso mesmo, Leci. Todos os nossos papéis que exercemos durante a encarnação visam o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Então, em alguns casos, a gente vai vir casado, vamos ter 300 filhos, outros casos, a gente vai vir solteiro, não vamos ter nenhum filho, mas tudo isso visando sempre o progresso moral e intelectual do espírito, né? Então, é isso mesmo. E aí, então, só para recapitular, pessoal, a gente tem ali os três casamentos. A gente já falou dos acidentais, que estão juntos pelas naturezas das provas. Nós temos os de provas de acusação, né? São provas ali da indicação, né? De ficar sempre um acusando o outro. Nós temos os transcendentais, os sacrificiais, desculpa,
que são aqueles que vêm uma alma grande com uma alma pequena. Nós temos também, agora, o do dedo da aliança, que são casais que se unem, que são almas afins. Ou seja, são aqueles espíritos que a gente olha para o casal e fala assim, nossa, que casal bacana, como é que eles dão super bem. Então, entre eles, o casamento é muito tranquilo, porque são, de fato, seres que já estão unidos há muito tempo, mas que, às vezes, estão juntos para passar por dificuldades, provas, lutas, enquanto família. Então, às vezes, provações, às vezes, com os pais de um ou com os próprios filhos, mas que a harmonia entre o casal já é muito grande. E, por fim, do dedo mínimo, são os mais raros de acontecer, que são os casamentos que a gente encontra, que eles são, na verdade, os casamentos transcendentais, ou seja, que eles transcendem a natureza humana ou a circunstância que eles estão inscritos. Como assim? São os casamentos que eles acontecem em prol da humanidade. Por exemplo, Maria e José é o exemplo maior que a gente pode ter de um casamento que aconteceu em prol da humanidade. Por quê? Por conta de Jesus. Então, são casamentos de espíritos evoluídos que visam esse fim maior. Então, basicamente, a doutrina coloca para nós esses 5 tipos de casamentos. E quando a gente compreende a pergunta de Kardec a respeito dessa questão da indissolubilidade do casamento, ele mostra para nós que, na verdade, essa união entre seres, ela já acontece no mundo espiritual. Então, é uma lei divina. Agora, essa indissolubilidade do casamento é algo que acontece na lei humana. Como assim? Eles deixam claro, é uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Ou seja, se durante a minha encarnação eu exerço meu livre-arbítrio e escolho me casar com alguém que não é de fato a escolha correta, ou que não era de fato a pessoa com a qual eu tinha, às vezes, planejado me casar, eu posso, dentro da lei humana, me divorciar, me separar, é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu só estou perante a sociedade, perante a lei, aquilo que organiza tudo isso, me desfazendo de algo que de fato nunca teve unido. Então, por exemplo, a gente teve uma época da sociedade em que os casamentos eles eram arranjados, né? Assim, a família tal tinha um filho, a outra família tal tinha uma filha, e os dois tinham que casar para poder, por causa de herança, poder e tudo mais. Então, os casamentos, eles não eram de almas afins, não eram de pessoas unidas, de seres queridos, era um rearranjamento. E perante a sociedade, eles faziam tudo que era conforme a lei da natureza. Então, muitas vezes, esses casamentos acontecem até hoje, mas durante o casamento a pessoa percebe que aquilo não era de almas afins, ou seja, eles vão fazer o divórcio para fazer as questões materiais, sendo que, na verdade, os vínculos espirituais, ou seja, daqueles seres que de fato estão unidos, eles permanecem. Então, por exemplo, Abigail diz lá no livro Paulo Estevão, quando ela não pôde ficar junto, né, do seu ente querido, ali, do seu amado, ela ainda diz para ele, olha, a gente não pode se casar agora. E eles planejavam ter até filhos, né? Mas ela diz a ele, olha, mas os nossos filhos serão os filhos do Calvário. Ou seja, não casaram ali materialmente falando, mas eram espíritos de laços, de casamento, vamos dizer assim, espiritual. Então, foi uma vida solteira, mas, na verdade, tinha um casamento ali. Então, percebe essa distinção que Kardec quer deixar claro, e eu não sei se eu estou me fazendo compreender bem, mas o casamento verdadeiro é a união dos seres afins. E aqui, da lei da natureza, existe essa indissolubilidade referente à lei humana, e não referente à lei divina. Eliette. É o seguinte, Pedro, eu gostaria de saber, no caso, de uma pessoa que nunca teve nenhum relacionamento, passa a vida inteira, como se diz, solteira, sozinha. O que dizer nesse caso em relação à questão do casamento, porque nunca teve ninguém?
a pessoa pode nunca ter tido ninguém por uma decisão própria. Não é todo mundo que encarna que precisa casar e ter nada disso. Tanto é que depois, nas próximas questões, Kardec vai conversar a respeito do celibato, né? Então, ele vai abordar justamente esse tema, porque o que o celibato é? É uma escolha deliberada de não se casar e de não manter relações sexuais, geralmente por motivos religiosos. Então, geralmente, o conceito de celibato é esse. Então, a pessoa, ela decidiu não se casar, e está tudo certo com isso. E Kardec vai entender o seguinte, tá, esse celibato é uma decisão da pessoa, mas ele vai mostrar para a gente, não só nessa questão do celibato, como em todos os livros, em todo o livro dos Espíritos, que a grande questão está, qual é a intenção por trás do ato? E é isso que a gente vai abordar nas próximas questões. Tá, Então, mas e se no caso não houve uma escolha? Acontece, entendeu? Vamos supor, a pessoa nunca teve alguma coisa assim com ninguém, nunca, mesmo até sendo pessoa que já tenha se envolvido, ou alguma coisa assim, paixões, essas coisas todas, e de repente se vê no final da sua vida, como algumas pessoas que eu conheço, sem ter tido nenhuma sorte nessa parte. Eu digo sorte, né? Não sei também se é sorte ou se é azar. Então, a gente analisar casos específicos é sempre muito delicado porque ninguém vai ter essa resposta. O que a gente pode é analisar hipóteses de maneira geral. Mas, se a pessoa passa uma vida toda querendo, por exemplo, às vezes até quer ter um relacionamento, mas não consegue, não vinga, não dá certo, pode ser o planejamento espiritual para que, de fato, isso não aconteça, entendeu? Da mesma forma que nós vemos, por exemplo, casais que o sonho do casal é ter filho. E às vezes eles têm recurso, fazem fertilização in vitro, faz tudo que está disponível de tecnologia mais avançada no planeta Terra, faz cirurgia espiritual e ainda assim não tem filho. Ou seja, nada deu certo. Por quê? Porque não era para ter essa questão dos filhos. Então, da mesma forma, quando a gente olha o casamento, existem pessoas que, de fato, o planejamento espiritual não é para casar, não é para ter filho, não é para ter nada disso. Por mais que as pessoas queiram. Então, às vezes, a lei divina e a programação espiritual, ela tolhe, vamos dizer assim, o nosso livre-arbítrio, que por mais que a gente tente arrumar um afeto ali, um afeto aqui, vai desandar, vai acontecer alguma circunstância na família, alguma circunstância de trabalho, de cidade, que não vai vingar. Por quê? Porque não era para ser. Existe um planejamento superior e que, em algumas circunstâncias, aquele objetivo não vai se desenvolver. Por exemplo, para tentar deixar ainda mais claro, outra vez, conversando com um amigo, ele tinha uma vontade musical e um afeto musical muito grande. E ele soube que em outras encarnações ele foi um musicista muito apto, muito bom, vamos dizer assim. Só que nessa encarnação era um desastre. Tentava pegar os instrumentos e não ia. Por quê? Se ele já foi um musicista bom, competente? Porque naquela encarnação o objetivo não era desenvolver o lado da música, porque às vezes se ele fosse para esse sentido, poderia acabar se envolvendo naquilo, por ele gostar, sempre apreciar muito a música, e não ia cumprir outros objetivos da encarnação. Então, uma pessoa passar uma encarnação solteira não significa que ela não tenha laços afetivos, que ela não tenha seres que são casais ou que já foram para trás, mas é que naquele momento ela precisa desenvolver uma programação espiritual que a melhor circunstância é essa que a pessoa está inserida. Então, essa também pode ser uma escolha do espírito ao encarnar também? Pode ser? Pode ser uma escolha do espírito, como pode ser uma escolha dos guias espirituais ou dos responsáveis pela encarnação daquele espírito. Porque é igual o pai e mãe, imagina só. Um filho pode falar assim, eu quero comer pirulito todo dia depois de todas as refeições. O filho pode querer, mas o pai vai dar? Não, porque sabe que é prejudicial. Então, pode ser uma escolha apenas do espírito, tendo consciência que para ele vai ser melhor, ou pode ser uma escolha dos responsáveis por avalizar aquela encarnação, mesmo a contragosto do espírito. Entendi. Embora que
Tem um monte de criança em volta, mas não tem nenhuma dela. Esse é que é o problema. Tá? Um amigo certa vez me contou um caso, foi até recente, talvez a Celinha até se lembre porque ela estava presente, que uma pessoa tinha um contato, eu não vou falar nomes nem nada disso, nem o espírito, mas a pessoa tinha um contato direto com um espírito muito evoluído. E o sonho da pessoa era ser mãe. E tentou de tudo, não dava certo e tudo mais, e perguntaram para esse espírito, e aí? Ela perguntou, o que que eu faço? Por que que isso está acontecendo comigo? E o espírito só respondeu assim, eu não quero saber do porquê, eu quero saber como que você vai resolver isso. E a pessoa não soube do porquê, mas resolveu isso adotando 7 filhos. Ou seja, tem coisas que não é para a gente entender o porquê, tem coisas que é para a gente resolver. Então, se não é para eu ter filho, e eu tenho esse desejo muito latente, faz igual o Divaldo. São 600 crianças que ele colocou o nome de pai na certidão de nascimento, e ele é o responsável pelas crianças. Mas o problema é que a maternidade, eu te digo que é de experiência própria, a maternidade ela não me faz assim, uma atração grande, entendeu? Mas assim, passar uma vida inteira eu e eu, entendeu? Aí a gente fica assim, o que eu tenho de errado? O que pode ter sido, não é? Mas agora já está mais... Por isso que a grande resposta do Espiritismo é conhece-te a ti mesmo, ou seja, qual é o meu anseio, o que eu preciso resolver, quais são as programações que compete a mim resolver, porque o seu planejamento não é o mesmo que o meu, às vezes eu posso estar planejado ter 10 filhos, e às vezes eu não vou ter sucesso no meu planejamento, e uma pessoa que não tem filho, não tem marido, não tem nada, vai conseguir cumprir o que ela precisou. Então, a gente não consegue comparar o que é certo, o que é errado, ou todo mundo tem casal, ou todo mundo tem que ficar solteiro. Não. Cada um tem um planejamento. Tá certo? Tá certo, querido. Obrigada. Imagina. Deixa eu só ver a sequência aqui para a gente ir na ordem. Agora é a Rita, e depois a dona Hélida. Eu ia falar justamente isso aí que você falou do Divaldo, né? Tanto ele quanto o Chico, né? Inclusive o Divaldo falava sempre, né? Que ele era casado com a doutrina espírita e que tinha os filhos, né? E não só os filhos que ele adotou, mas os filhos também deles eram uns livros, né? Que ele editou, que ele publicou, né? Que ele psicografou. Então é questão mesmo, né, ele tinha como missão programar a doutrina espírita, então, quer dizer, o casamento para ele talvez não seria nem uma opção, iria até atrapalhar atrapalhar, entre aspas, né, essa missão dele, né, de divulgação da doutrina espírita, né? Exatamente. É um bom ponto que você colocou, Rita. E a gente precisa também, aproveitando essa sua fala, compreender de que cada um tem o seu caminho. Porque senão a gente pensa assim, não, para eu chegar na grande evolução espiritual, me tornar pessoas como Chico, Divaldo, então eu não posso casar, porque eu tenho que trabalhar só para a doutrina espírita, eu só posso pensar em fazer palestra, escrever livro e tudo mais, e não é por aí, né? Ou seja, no caso deles, a circunstância era essa, mas na minha circunstância é outra, na da Rita é outra, na da Hélida é outra, da Maria Reis é outra, e por aí vai, né? Ou seja, cada um tem uma circunstância, um planejamento espiritual para naquela encarnação poder cumprir o que precisa, né? Exatamente. Maravilha. Dona Hélida, só abre o microfone para a gente poder te ouvir. Eu fico pensando, e nós temos diversas provas nessa vida. Tanto nós temos a prova da convivência quanto da solidão. Existem momentos na vida, na nossa trajetória, que nós precisamos desse momentinho, do cantinho do pensamento, para analisar, né, de onde, de repente, em algum momento de nossa caminhada, né, evolutiva, porque é muito, muito extensa, em que nós nos distanciamos das leis divinas. Então, nós precisamos desse momento, porque o que eu não valorizei em outras encarnações, em outros momentos,
para que hoje eu precise ficar aqui analisando, poxa, gostaria tanto disso e não tem. Mas, de repente, em muitos momentos da vida, eu tive e não valorizei. Né? Então, aqui nós estamos, nessas provas, e são mistérios mesmo, né? É repetitivo, mas são mistérios de Deus mesmo. Né? Mas são provas, né? A solidão, tanto quanto a convivência, é uma prova muito grande, eu acho, na vida da gente. Não sei se cabe, não sei se eu penso. Até por Não, experiência própria. esse seu comentário, assim, ele é muito sábio, na verdade, porque todas as nossas circunstâncias, na verdade, elas refletem as tendências e imperfeições do nosso espírito. Então, por exemplo, ficar sozinho durante uma encarnação, sozinho eu digo no sentido de não casar, pode, na verdade, ser um relato ou um indicativo, e isso é bom frisar, um indicativo ou uma hipótese, e não algo circunscrito, direto, porque isso é um outro ponto importante. Muitas vezes a gente olha para a lei divina e a lei de causa e efeito e fica como se fosse uma tabelinha colando como são as coisas. Então, por exemplo, a pessoa veio, sei lá, com os ossos todos tortos, problemas nas articulações. Não, ela está assim nessa vida porque provavelmente na outra vida ela torturou e deixou todo mundo torto na Inquisição. Não, essa pessoa, ela veio com esse problema mental porque na outra vida ela fez isso, isso e isso. A gente sempre quer usar da lei divina, da lei de causa e efeito para ficar usando essa tabelinha. E, na verdade, não é assim que funciona. Até porque, primeiro, a gente não consegue fazer essa conta, e segundo, que sempre tem a misericórdia divina atuando nisso tudo. Então, isso não nos compete. Mas a sua fala ela é muito rica, porque quando a gente analisa essas questões, ela mostra para nós o que o espírito ainda precisa aprender a evoluir. Então, por exemplo, às vezes uma vida solitária, sem um casamento propriamente dito, pode denotar para nós que às vezes aquele espírito ainda não soube valorizar uma pessoa ao seu lado. Um companheiro, de fato, que suporte as provas, as felicidades que é uma encarnação. Então, às vezes, existe essa ausência para que ela valorize depois a presença. Então, é uma circunstância que a pessoa pode passar para poder desabrochar naquele espírito um sentimento, um valor moral de valorização do outro, de fraternidade, ou pode ser que em outra encarnação a pessoa tenha abusado ou deixado para trás uma pessoa, um outro espírito. Era um casal que simplesmente resolveu abandonar, sem dar notícia, sem deixar nada para trás, e abandonou a família, abandonou o casal, e agora está ali naquela encarnação solitária para poder vivenciar essa experiência da solidão. Mais uma vez, são hipóteses que a Eu gente acredito também que, muitas vezes, o espírito ele tenha assim, uma certa cautela, um certo medo daquilo que ele precisaria cumprir em uma encarnação. Então, ele prefere ficar só do que ter uma escolha em que ele não daria conta. Isso na maternidade, em outras coisas assim. Né? Esse é o meu entendimento que o Espiritismo assim, me trouxe. Né? Então, ajuda muito a pessoa a dizer, bom, isso não é castigo, não, isso é reparação, é um momento mesmo de reflexão, né? Eu penso. Isso aí, muito bom. Obrigada. É um momento de reflexão. Imagina. Vamos ver aqui, ó. Leci. Ô Pedro, eu trouxe um trechinho do livro Vida e Sexo de Emmanuel, fala disso aí que você está falando, né, pra gente. Lá ele fala, né, a respeito da união do ser, né? Aí ele fala assim, que o esposo para a esposa, né, o companheiro para a companheira e um coração para outro coração. Ele traz essas três formas, né? E assim, esse livro foi escrito naquela época, né? E hoje assim, são temas tão atuais, né? Porque quando ele fala, né, sobre o casamento, é a união estável, né? E sobre a homoafetividade que ele fala também, né? Ele fala esposo para esposa no casamento, né?
e que seja a união estável do companheiro para a companheira e um coração para o coração. Esse coração para um coração, que seria numa união entre pessoas independentes de sexo, né? Ele fala, né? Tem que haver o afeto, né? Então é bem interessante, é o que a gente está conversando, que você está, né, tá reforçando aí para a gente essa questão do casamento, né? Que existe essa questão do casamento, né? Da formalidade, né? Casamento entre homem e mulher mesmo, né? Mas é assim, esposo com esposa, né? E ele aborda esses outros dois, as duas outras formas, né? Trazendo para a gente, que é bem legal, né? Isso aí. Muito bom, Leci. Esse livro que você usou, ele é ótimo e fica aí como sugestão de leitura para essa questão aí da lei da reprodução. Então, é uma ótima fonte de consulta, realmente. Deixa eu só ver a sequência aqui das mãozinhas. Agora é a Leia. Ô Pedro, eu estou com o livro Fonte Viva aqui, só como sugestão, a mensagem número 70 é uma mensagem consoladora e o título da mensagem é Solidão. É a mensagem número 70 do livro Fonte Viva. É muito profunda, é muito, como sempre, né? É muito, muito bom a gente refletir sobre ela aqui. Só essa sugestão. Obrigada. Ótimo, maravilha. Obrigado, Leia. Então, aí já temos duas indicações de leitura. Fonte Viva, capítulo 70, cuja mensagem chama Solidão, e o livro Vida e Sexo, psicografia do Chico. TT. Sou eu, Pedro. Não, é só porque muitas vezes também a pessoa está só, mas ela não está solitária. Ela pode estar preenchida internamente, e o fato dela não estar acompanhada ou de um companheiro ou de uma companheira não quer dizer que ela não esteja vivendo bem, enfim. É só porque eu já tive a situação de casada e hoje eu sou divorciada. E as pessoas às vezes se incomodam, oh, mas você não tem namorado, você não tem ninguém. Não, e não é por isso que eu não vou ter uma vida boa, alegre, né? Tem tantas maneiras da gente amar, né? Não necessariamente com um companheiro ou uma companheira, enfim. Era só isso, só porque, né, tem solidão e solitude. Então, é só para a gente também, né? São opções e só por isso. E a gente é feliz também, né? Excelente pontuação, TT. Isso é muito importante. Porque, na verdade, cada um de nós compreende a felicidade de um jeito, né? Então, se eu perguntar para a Cida, às vezes a felicidade para ela foi construir uma família com o Valdemar, com 2 filhos. Para a Celinha vai ser outra forma, 4 filhos, né? Aí, pronto, dobrou a meta. Para a Dona Hélida vai ser outro, para a Maria Reza vai ser outro. Ou seja, cada um enxerga uma felicidade. E às vezes, é só um exemplo, tá, gente? Porque a Cida apareceu aqui na minha telinha, estou usando ela. Mas, por exemplo, para a Cida, uma vida verdadeiramente feliz significa uma vida que seja ao lado de uma única pessoa e uma mesa cheia de filhos. E ela pode compreender que a felicidade é isso, ou seja, aquelas pessoas que não têm 4 filhos, mas que têm só 2 filhos, às vezes pode não, na cabeça da pessoa, não ser tão feliz como ela, porque 2 filhos pode dar por exemplo, filho único pode ser mimado, pode ser isso, pode ser aquilo, mas o ideal tem que ser 4 filhos. E essa é a visão de felicidade para ela. E a TT pode ser o contrário, ela pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, como é que a Cida dá conta de ser casada e ainda ter 4 filhos, fazer tudo que ela faz? Por quê? Porque na visão da felicidade da TT é uma vida solitária e não uma vida de solidão, né? Ou seja, cada um enxerga a felicidade de uma forma, mas muitas vezes nós queremos que o outro seja feliz da forma como eu entendo que é felicidade. Isso não existe, na verdade, né? Então, a gente precisa compreender que as pessoas que às vezes estão sozinhas, elas não vivem a solidão. E as pessoas que podem estar dentro de um lar cheio de gente, está cada uma sozinha lá, né? Então, muito bem pontuado aí.
E só para a gente fechar, então, eu vou passar para a última vez aí para Maria Reis. Rapidinho, Maria Reis, só para a gente devolver a reunião para a Celinha, tá bom? Só abrir o microfone para eu poder te ouvir. Isso. Olha, eu vou pedir agora, na hora da prece, para pedirem por mim, porque quase que eu não venho hoje. Há uma semana, mais ou menos, eu, naturalmente, entrando no meu quarto para dormir, fazendo do mesmo jeito que eu faço todas as noites. De repente, caí, mas sem sentir nada. Não estava sentindo mal, não estava assim, com tonteira, não tropecei, nada, absolutamente. De repente, eu estava ali, colocando o celular em cima do móvel, que eu moro eu e minha filha e minha neta. Aí, meu marido já está lá em cima. Aí, ela diz assim, olha, qualquer coisa que você sinta de noite, ela sempre me fala isso. Você liga para mim que eu venho. Sai do quarto dela e vai me socorrer, me atender. Eu sei que eu fiz tudo do jeito que eu faço toda noite. Assim, cheguei pertinho do móvel, botei ali o óculos, o celular, e, de repente, caí assim, do lado esquerdo todinho. Machucou desde daqui, que eu não tinha percebido de tão pouco que foi, quanto esse osso aqui da omoplata, quanto um osso da bacia. Eu tenho um joelho de titânio do lado direito, então eu procuro preservar esse lado direito. E o lado esquerdo, o braço ficou perfeito e a perna, mas como eles têm junção com esse osso daqui, o da bacia, me incomoda demais, dói demais o braço e a perna. Bom, é óbvio dizer que a gente foi parar no hospital em plena madrugada, né? Sim. Mas umas dores desesperadas. Até hoje tem essas dores, eu mal posso me movimentar dentro de casa. Aí fizemos vários exames, daqueles sofisticados, nessa noite mesmo, na ortopedia. Enfim, não tem jeito. Como é que chama? Remédio para dor, que toma os mais fortes, e não faz efeito. Quando faz efeito é pouquinho, sabe? Um que é para tomar um por dia, de tão forte que ele é. Eu tomo e ele faz efeito pouco tempo. Enfim, é uma coisa